aleluia. Deus abençoe você aí na sua casa, onde você estiver. Estamos começando hoje em mais uma gravação, direto aqui do Estúdio Orai, glória a Deus. É o TendaCast, glória a Deus por isso. Hoje eu estou aqui com um grande irmão, um grande amigo, pastor, glória a Deus por isso. Eu estou tentando fazer um mistério aqui, mas todo mundo já está vindo lá no vídeo, né? Isso é bem legal. Glória a Deus por isso. Estou aqui com meu irmão, pastor Fernando Sanches. É uma honra, pastor Fernando, estar aqui para a gente bater esse papo e falar de um tema muito legal, um tema muito conceituado, né? E um tema que é um canal de bênção para todas as famílias, que exatamente esse é o tema, né? Falar um pouco sobre a família, o que é que a palavra de Deus diz sobre a família, o que o Senhor tem para as famílias, o que nós conseguimos aprender baseado na palavra de Deus, né? Através das nossas famílias, para que a gente possa ser um canal de bênção, né? Famílias abençoadas na mão de Deus, segundo não aquilo o que nós achamos, né? Mas segundo o que a própria palavra de Deus diz, né? E eu creio que hoje vai ser uma noite tremenda, vai ser edificante para a vida de muitos, e glória a Deus por isso. Antes da gente começar, eu já queria te agradecer e deixar um presentinho, uma lembrança que a gente sempre deixa do TendaCast. Tá lá a canequinha, tá a foto aí do pastor Fernando aí, né? Não fica tão bonita aí na foto aí como ao vivo, né? Mas ficou bacana aí. A produção é boa e glória a Deus por isso. Aleluia. Deus seja louvado. Eu estava ansioso para ganhar a canequinha. Depois que eu vi o meu irmão, o pastor Fausto. Que estava aí semana passada, tava aí né? Na semana passada, ganhou a canequinha dele. Eu falei, um dia eu vou ganhar a minha. Glória a Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Chegou que legal, o dia. Que legal. Glória a Deus. Estou feliz, Aleluia. muito feliz de estar aqui nos estúdios Orai. Participando aqui do TendaCast. Eita, eu creio que nós teremos uma conversa edificante, uma conversa gostosa, glória uma conversa Deus. Legal. Até porque o tema ele é importante. Sem dúvida. Não é um tema pesado, é um tema leve, é um tema importante e relevante para os nossos dias, certeza, né? Em glória nenhum a Deus. outro momento, em nenhuma outra época da história, a família, como Deus a criou, ela foi tão atacada, tão afrontada, tão aviltada como nos nossos dias. Em contrapartida, Deus também nunca esteve tão atuante em favor da família como nos nossos dias. Verdade. E hoje, o fato de nós estarmos aqui, eu não tenho dúvida que é Deus trabalhando em favor da família de cada um desses que está tendo acesso, não às informações, né? Mas ao conhecimento daquilo que a Escritura diz, daquilo que Deus fala através da Escritura. Agradeço muito a Deus pela oportunidade de estar aqui e agradeço a você, gente, por ter feito o convite. Que Deus continue te abençoando. É uma honra aí pra gente aí. Agradeço a todo o pessoal da produção que está aí tá trabalhando, aí. que Deus abençoe grandemente. Tá tudo escondidinho aqui atrás, né? Todo mundo escondidinho ali, mas trabalhando muito. Louvado seja o nome de Glória a Deus, Jesus. é bem legal. E a gente fica muito feliz aí, né? Antes de estar começando a gravação, a gente tira um tempo, bate um papo, né? Enquanto vai montando e alinhando as coisas, né? E na verdade todo esse tempo aí já é um tempo de comunhão, né? A gente, antes de começar, já fizemos uma oração aqui maravilhosa, né? E a gente consegue sentir verdadeiramente que Deus está no projeto, né? Sim. E eu não tenho dúvidas de que hoje, através desse vídeo aí, né? Algumas pessoas vão assistir daqui uns dias, outros daqui um mês, outros daqui um ano, né? E na verdade é que Deus ele trabalha, né? Sim. Esse vídeo com certeza vai edificar muitas famílias e vai ser muito gratificante, né? E eu tenho certeza que Deus vai usar a minha e a tua vida hoje nesse bate-papo aí. Com e certeza. Vai ser bem legal. E a família, né, Fer? Como a Bíblia diz, né? Ela é uma instituição feita, formada por Deus, né? É uma dádiva para a gente ter essa instituição formada por Deus, né? Isso aí já nasceu no coração de Deus desde o Éden, né? Desde o começo, está lá na criação, né? A palavra vai dizer lá em Gênesis que quando Deus cria o homem, né? Logo após ele vai dizer que não convém que esse homem viva sozinho, que ele fica sozinho, né? E Deus logo faz uma ajudadora para ele, né? Sim. E daí começa, né, esse propósito de Deus que seria a família, né? Até para que viesse, né, da ordem de crescer aí, né, o ser humano nessa terra, né? Isso é bem legal. A gente quando fala em Deus, né, a gente logo associa, né, a pessoa divina, a figura de Deus, a igreja e tal. Mas na verdade, muito antes de criar a igreja, Deus criou a família. Eu costumo dizer que Deus ele desejou ter uma família. E isso é interessante. Deus desejou ter uma família? Sim. Eu até deixei aqui separado um texto, Gé, que está em Efésios, no capítulo 1, versículos 4 e 5, que diz assim, ó: como ele nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos, sem mancha, na presença dele em amor, e nos predestinou para sermos filhos
Eita, glória. Aleluia. Deus desejou ter filho antes da fundação do mundo. Da fundação, Deus desejou ter uma família antes da fundação do mundo. Glória e foi assim que Deus o fez, né? Deus nos criou, Deus nos projetou para sermos seus filhos. E é legal que a Bíblia ela diz como esses filhos haveriam de ser. Os filhos deveriam puxar o pai. Sim. Glória os filhos a Deus deveriam por puxar isso. o pai. Eles seriam a sua imagem e a sua semelhança. Olha que coisa linda. Os filhos que Deus desejou ter antes da fundação do mundo, a família que Deus desejou ter antes da fundação do mundo, seria como ele. Ou seja, um sonho gerado dentro do próprio Deus antes de vir ter existência, né? Sim. E na verdade até hoje, né? Se a gente sair um pouco da questão da família e entrar para todo qualquer tipo de propósito de Deus, né? Todo sonho, todo projeto, né? A gente vive, você tem o teu ministério, né? E na verdade nós sabemos que se a gente pegar o ministério de qualquer homem ou mulher usada por Deus, na questão de um ministério que o próprio Deus tem colocado em suas mãos para tocar, para abençoar outras vidas, isso aí já nasceu antes, né, no coração de Deus, né? Sim. Já foi gerado e Deus vai criando e tudo começa a acontecer, né? Então é a mesma passagem que você acabou de ler, né? Sim. A família já era gerada dentro, já era a vontade de Deus para que viesse a acontecer, né? Isso é bem legal. A gente estava até conversando agora, antes da live, né, da início, que é tudo que está acontecendo, o projeto Orai, a Tenda Orai, a questão da gente estar fazendo o Tenda Cast agora, né? A gente vem com todo o ânimo, entusiasmo, querendo fazer do melhor, e na verdade é interessante, né? Porque a gente orou antes e uma da parte da oração que nós estávamos tendo aqui era exatamente isso, né? Que o próprio Deus já tinha colocado dentro de nós, ou seja, ele já começa a gerar dentro de nós a vontade de fazer com amor, com carinho, é algo que já nasceu no coração dele e começa a externar para fora, né? Sim. É maravilhoso isso, né? Sim, é legal que todo propósito, na verdade, o propósito de Deus para nós nasce primeiro no coração de Deus. Mas Deus ele coloca esse propósito dentro de nós. Para que nós possamos ter desejo de fazer, para que nós possamos ter amor naquilo que fazemos. Né? Então, assim, todo mundo, eu gostaria de saber qual é o meu propósito. Não é o assunto de hoje, mas é interessante a gente falar. Sim, é. Eu gostaria de saber qual é o meu propósito. Geralmente, o seu propósito é algo que naturalmente Deus já colocou aí dentro. Já colocou, já nasce. Eu conversava aqui com o nosso irmão Guilherme, aqui, que está na produção aqui tá e tal. Escondidinho atrás. Tá escondidinho aqui. Né? Louva a Deus pela vida do Guilherme. Mas ele falava exatamente sobre como Deus ele tem utilizado o dom que entregou a ele para a glória do nome de Jesus e como isso sempre foi natural dentro dele, esse dom. Geralmente é assim, Deus coloca dentro de nós e hoje estamos aqui, esse projeto do TendaCast é algo que Deus colocou e é por isso que está funcionando de maneira tão natural, tão espontânea, exato. Porque é Deus quem está no controle. Deus que está no controle, graças a Deus. E eu fico feliz porque você citou do Guilherme, na verdade quando tudo isso começou, a gente já tinha esse projeto de fazer algo parecido, gravar as lives e coisa do tipo, só que não via recurso, e daqui a pouco Deus coloca dentro de alguém, no caso do Guilherme, né, esse desejo de estar fazendo, já pegando alguém que já tem conhecimento na área, capacitando ainda mais, e essa foi a promessa que Deus já tem feito lá atrás, né? Que Ele capacitaria, que Ele levantaria, sim, daria sabedoria, discernimento, e que as coisas iam acontecer conforme era a vontade dele, né? A gente fica feliz por isso aí, e na verdade a gente se coloca na brecha aí e fala, Deus, todavia faz a tua vontade, né? Estamos aí para fazer a tua obra, né? E é legal porque a gente enxerga esse amor dentro da gente para fazer isso daí, como voltando para a família, a gente também consegue sentir que as nossas famílias, por ser instituída por Deus, ser uma dádiva de Deus para as nossas vidas, quando a gente tem esse entendimento, a gente acaba tendo uma família mais feliz, uma família mais alegre, quando a gente está debaixo de uma visão de Deus, né? Sim. É diferente, né? Junto com o conhecimento da palavra, a palavra ela nos instrui muito sobre em relação à família, né? Então isso é um assunto bem bacana. Ô Fer, o que você acha que a Bíblia diz sobre a família? O que você podia extrair? O que você mais gosta aí da palavra de Deus em relação aí à família? Eu sei que você já citou, mas tem tantas coisas relacionadas à família, né? Sim. A gente até aproveitou aí esse barco de fazer esse bate-papo aí, né? O TendaCast relacionado à família, porque recentemente a gente fizemos uma live sua lá na tenda, né? Sim, lá sobre amor à Tenda família. Orai, e era o tema, né? Relacionado à família, era o amor à família, né? Amor à família. E foi bênçãos, eu fiquei muito feliz porque no outro dia e também na mesma semana,
tive retorno, né? Tive alguns familiares que ligou dizendo o quanto foi abençoado através daquela live lá. Então é legal. A gente vê o quanto Deus trabalha, né? Em meio às famílias, né? Usando o recurso da modernidade de hoje, né? Então isso é bem legal. Que legal, né? Deus seja louvado por isso, Glória né? a Deus. A modernidade é importante, né? Oh, sim. É onde as pessoas estão hoje, né? Na internet, as pessoas estão online. Então nós precisamos entregar a palavra exatamente onde elas estão. É verdade. Né? Legal. Mas a respeito da família, eu gosto de perguntar o que você mais gosta. O que eu mais gosto é de saber que a minha família, assim como a sua família, como a família de cada uma das pessoas que estão nos vendo, por exemplo, que essas famílias nasceram no coração de Deus. É um Tremendo, projeto, né? de Deus, é obra de Deus. Né? Como você bem citou, né? Deus, ele olhou do céu para a terra e foi o que ele disse: não é bom que o homem esteja só. E disse, vai ler uma auxiliadora, mas na verdade Deus estava entregando ali aquele homem e também aquela mulher condições para que estes viessem ser uma família. E Deus, né? Deus diz para eles assim: multipliquem-se, aumenta a família. Aumenta, né? Bota água no feijão que vai vir mais gente. Louvado seja o nome de Jesus. Propaga, né? Até é legal, porque no começo da criação, né, a gente pega lá no Antigo Testamento, né? O pessoal vivia tanto, né? A gente precisava viver tanto para ir gerando e construindo e revolucionando aí a quantidade de pessoas, né? Sim, legal. Foi. E é legal, nasceu no coração de Deus. Então, quando a gente tem essa consciência de que a nossa família é um projeto de Deus, aquele que teme a Deus, ele valoriza essa família. Ele não negligencia essa família. Ele não banaliza essa família. Mas ele dá valor àquilo que é uma dádiva, que é um presente de Deus. Glória a Deus. A família, quando Deus nos entregou a família, Deus nos entregou sim para a gente desfrutar. Sim, mas sim. também nos entregou para nós administrar, cuidar, né? Sim, a gente gosta de desfrutar. Mas a família também é algo para nós administrarmos. Ou seja, ela exige cuidado. Sim. A família exige cuidado, exige renúncias, exige que nós nos coloquemos à disposição, o nosso amor no campo de batalha por ela. Porém, por maiores que sejam as lutas que a família ela traz consigo, as vitórias são mais saborosas que qualquer outra coisa. Com certeza. Quando você vê que o seu casamento foi bem sucedido, quando você percebe seus filhos crescendo e se tornando pessoas de bem, gente de bem, porque eles veem no pai, na mãe esse exemplo, tudo isso é plano de Deus, é obra de Deus. Né? É desejo de Deus. Quando a gente percebe os nossos filhos se dedicando a coisas relevantes, a coisas importantes, ao estudo, ao trabalho, ao conhecimento da palavra de Deus, da vontade de Deus, eles estão reconhecendo também, né, a nossa obra. Sim. Como pais, das nossas esposas como mães. Isso tudo é fantástico. É questão de cada um reconhecer também o seu papel, né? Sim. Dentro da família, né? Isso é bem interessante. Sim, né? Porque a verdade é bem essa. Deus nos fez seres distintos, diferentes. Por exemplo, o homem e a mulher, eles têm uma complexidade física diferente. Eles têm uma complexidade emocional diferente. Cada um com seus atributos que são adequados a funções específicas. Né? É verdade. Eu tô dando risada que você falou e já me vem na memória. Eu reparo muito, tipo assim, eu tenho muito que o homem, ele precisa, quando tá num assunto, aqui em casa a gente é assim, né? A Débora, ela consegue falar de vários assuntos ao mesmo tempo. Ela tá falando alguma coisa, às vezes ela tá no telefone com a mãe dela, e aí ela já conversa comigo, e daqui a pouco ela já fala com as crianças: olha, tem que pegar o uniforme, vamos ter no horário para ir para a escola e tal. E o homem já é diferente, né? Eu já fico enquadrado dentro de um determinado assunto. Eu acho que para mim sair daquele assunto e pular para um outro, eu preciso fechar aquela aba, né? Fechar aquela pasta, aquela caixa, para daí conseguir ir para outro assunto, né? Mas é algo que Deus já preparou dessa forma, né? Tem a mulher, ela empurra o carrinho do bebê com o pé, ela atende o telefone, ela mexe a panela, ela instrui o menino que está trocando de roupa para ir para a escola. A gente não, a gente faz uma coisa de cada vez. Uma coisa de cada vez. Em contrapartida, em outras situações, por exemplo, a mulher ela é muito mais emocional e tal, e a gente daí entra uma virtude que nós temos, que a gente consegue resolver as coisas às vezes com uma racionalidade um pouco maior. Um pouco mais relevante, né? Consegue ser um pouco menos emocional, porque as emoções às vezes
quando são exacerbadas, elas influenciam no julgamento, elas influenciam em tudo mais. Então, assim, cada um com as suas características, com as suas virtudes, exercendo as atribuições que são para essas virtudes, né? Sim. Atribuições distintas. Hoje, um dos grandes problemas da família é a inversão de papéis. A inversão de papéis, ela gera confusão. Porque Deus criou essa complexidade que é o homem, essa complexidade que é a mulher, com características, né, distintas. E quando elas se misturam e quando elas não são observadas e nem respeitadas, quando alguém é tirado da sua atribuição, ele não consegue atingir 100% do resultado. Porque ele não está fazendo aquilo que ele foi criado para fazer. Ele está tentando fazer aquilo que o outro é o papel do outro, né? E na verdade cada um tem um papel na sua família, né? Sim. E até isso pode, com o tempo não que vai mudando, mas é o papel do marido, o papel da mulher, o papel do marido, que agora também ele é marido, mas ele também é pai, ele tem filhos, né? Ele tem lá os seus filhos para estar educando, para estar sendo exemplo, né? Porque o crescimento dos filhos também influencia na questão do exemplo, o que o pai, o que a mãe o que o pai mostra, né? Então tudo isso influencia também, né? A educação dos filhos é uma atribuição de ambos. Sim. Né? Em determinado momento, até porque em outro momento da história o homem saía de casa para trabalhar e a mulher ficava dentro de casa. Os tempos foram se mudando. Né? Acreditava-se, por exemplo, que só a mulher era responsável pela educação dos filhos. Mas não é o que a Bíblia diz. A Bíblia não diz ao homem especificamente, nem à mulher especificamente, mas diz ao casal. Ensina o menino o caminho que deve andar. Para que quando cresça, não se desvie do caminho. São ambos. Né? É claro que educar, instruir, direcionar o Senhor é uma responsabilidade de ambos. Sim. Né? A gente pensa assim, a mulher tem que cuidar dos filhos e decidir o que os filhos vão ser, vai ensinar tudo para os filhos. Mas Josué, ele tomou uma decisão, ele disse, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Na verdade, ele assumiu a responsabilidade de instruir os filhos dele no Senhor. Exato. Então essa é uma responsabilidade de ambos. Mas existem aquelas coisas que a mulher faz, as outras coisas que o homem faz. Por exemplo, a grande atribuição da mulher, a mulher sábia edifica a casa, né? A mulher sábia, ela constrói as relações e tal, justamente por esse ser emocional, emotivo. A mãe, a gente percebe nas relações assim, salvo as raras exceções, porque exceções existem, sim, mas você percebe que a mãe, ela beija muito mais, ela abraça muito mais, ela trata o filho como um bebê, o cabra tá com 30 anos. O próprio instinto de Deus, né, ter colocado dentro da mulher, sim, né, bem interessante. Né? Sim, e essa mulher com esse amor tão grande, que eu acho que assim, amor maior que o da mãe, só o amor de Deus. Só o amor de Deus. Só o amor de Deus. Só amor ágape. Exatamente. E a mãe, com todo esse amor que seja aquele que mais se aproxima do amor de Deus, ela que edifica a casa. Você nota, Jé, que se tratando de família, na própria carta aos Efésios, que a gente leu no comecinho, lá no capítulo 5, fala assim, vós marido, amai as vossas mulheres como Cristo amou a igreja, né? Como Cristo amou a igreja. Mas não diz para as mulheres, vós mulheres amai os vossos maridos. Sabe por quê? Porque não precisa, cara. Não precisa. E é interessante essa questão, né? Amai a vossa esposa como eu amei a igreja, né? Porque se a gente olhar, Cristo, ele deu a vida pela igreja, né? Sim, Cristo, ele se entregou, ele sacrificou pela igreja, né? Então, esse é o papel do homem, né? Esse é a visão que o homem tem que ter, se é que ele quer ter um relacionamento sadio, uma família edificada, né? Sim. Porque ele tem que ir baseado na palavra. E essa é a palavra, né? A palavra ela não tem distorção, ela não muda. Ou seja, nós temos que amar a nossa esposa verdadeiramente como Cristo amou a igreja. Sim. Temos que lutar, porque hoje é algo, né, que estraga muito. Muitas famílias aí acabam sendo destruídas por não entender exatamente isso que você acabou de dizer, né, Fer? A questão de cada um tem o seu papel, né? Sim. Começa a fugir um pouco fora da visão, né? E aí o homem já não tem essa questão desse amor, como é a vontade de Deus que está na palavra, né? De amar a sua esposa como Cristo amou a igreja, dando a vida por ela, né? E a mulher, de repente, de entender o seu papel também na casa, num contexto geral. Né? A inversão de papéis, ela é terrível, né? Como a gente diz, ninguém fora do seu lugar consegue atingir 100% do seu resultado. Exato. Do resultado. E precisava ser diferente, né? Sim. Precisava ser o homem com o seu instinto Sim. dele, a mulher com o seu instinto dela, né? Para que se formasse mesmo, né?
essa junção das duas pessoas, o homem e a mulher, o macho e a fêmea, né? A família, né? O papel, né? Esse era o projeto de Deus, né? Com certeza, esse é o projeto. Deus une um homem e uma mulher, exato, né? Para multiplicarem-se, para aumentar, para que a família ela crescesse, para que a terra fosse povoada e tudo mais. E Deus entregou as atribuições. A gente nota, por exemplo, que embora hoje a sociedade, embora o espírito que hoje rege a sociedade diga que não, a Bíblia Sagrada deixa bem claro que cabe ao homem a responsabilidade de provedor do lar. É lógico que a própria Bíblia diz, por exemplo, que em tempos de crise e adversidade, a mulher ela deve auxiliar. Sim. E nós vivemos esses tempos. Sim, sim. Né? A gente nota lá a mulher virtuosa de Provérbios, no capítulo de número 31, aquela mulher virtuosa, em determinado momento, ela negocia, ela vende os seus artesanatos e tudo mais. Ou seja, aquela mulher, ela vai à luta. Ela vai à luta, ela faz algo, né? Para agregar, né? Exato. Mas a exceção não pode se tornar regra. É o que acontece, né? No século XXI, né? Hoje nós encontramos aí muitas mulheres, né? Trabalhando, até isso tudo é normal, só que, assim, pensamento meu, né? Desde que ela não venha perder o papel dela, né? Aquilo que o Senhor colocou, né? Dá para ela trabalhar? Dá, mas aonde o foco principal seja a família, né? E é o que acontece hoje, né? As mulheres trabalham, a Débora, por exemplo, trabalha, me ajuda muito, mas ela não deixa de cumprir com o papel dela, né? De ser mãe, de ser dona de casa, de administrar a casa, né? Sim. E cada um no seu papel, né? E esse trabalho fora é uma opção dela, e não uma obrigação. Sim, sim. Né? É uma opção e não uma obrigação. A gente, acho que você vai se lembrar, quando a gente era menino, você ouvia falar de mulheres que infartavam? Era difícil, né? Não existiam mulheres que infartavam. Até os homens era pouco, parece. Agora tá mais. Agora tá mais. Mas hoje... Vão ficando corridos os dias, né? Preocupação. Quantas mulheres a gente vê infartando? Justamente porque estão assumindo fora do chamado, seu lugar. Né? Fora do seu lugar. Olha que então elas se tornam vítimas de um estresse, vítimas de uma pressão que elas não foram criadas fora do seu lugar, né? É como aquele homem está há muito tempo desempregado, cuidando dos filhos em casa e tal. Daqui a pouquinho aquele homem começa a ter ações violentas, começa a beber e tudo mais. Por que razão? Porque ele não está cumprindo o seu propósito. Ele não está cumprindo com aquilo que sempre lhe trouxe orgulho, que é o cumprimento do seu propósito, que é o seu provedor do lar. Eu trabalhei com uma pessoa, com uma moça, e ela me contou que o marido dela ficou 2 anos desempregado. E ela era a provedora do lar. Mas e ele fumava na época, e todas as vezes que ele falava que tinha acabado o cigarro, ela até dava o dinheiro. Mas junto do dinheiro vinha um sermão. Vinha as palavras, né? Junto do dinheiro vinha mata o camarada, né? Exatamente. Exatamente. Sabe por quê? Porque ela estava exercendo uma função que não era dela. Não era dela. Entendeu? A gente sai de casa, a gente trabalha, e como provedor do lar que Deus nos criou para ser, a gente entende que o nosso dinheiro é de todos. É de todos, né? É da família, né? É da família. É pró-família, né? É da família. O homem, ele precisa ter essa consciência de que o dinheiro dele é da família, de todos. Né? E ela não conseguia ter essa consciência. Porque, na verdade, quando ela viu que ela era dona do dinheiro, aquilo foi demais para ela. Aquilo foi demais para ela e automaticamente sai fora, ela começou a humilhar o marido. E vira uma inversão de chamado, né? Ela começou a humilhar o marido. Logo o marido passa a ter problemas psicológicos, alguns começam a beber, alguns começam a usar drogas. Quando as pessoas estão exercendo funções que não são as suas, ou estão deixando de exercer as suas funções, é automático. Outros problemas virão. Virão, né? É como pegar o goleiro, né? E pôr de centroavante, ele não vai fazer gol. Não vai fazer o papel, né? Mas pega o centroavante e põe de goleiro, ele não vai defender. Não vai defender, cada um na sua função, né, Fer? Exato. Vou aproveitar e fazer uma pergunta aí que a gente tem aqui. O que você acha, Fer, que hoje é preciso para que uma família
ela seja inequebrável, ela não venha se falecer, ela não venha sair fora do seu papel, fora do seu chamado. O que ela precisa ter para ser verdadeiramente uma família como a palavra de Deus diz, uma família edificada, uma família onde você citou que eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu acho que essa já é a verdadeira resposta, mas de repente tem um contexto um pouco maior disso daí, né? O que é necessário, porque hoje também é um pouco natural a gente olhar algumas famílias que mesmo dentro de igrejas, mesmo já há algum tempo dentro de igreja, passam os mesmos problemas, as mesmas lutas. Eu falo isso baseado dentro de casa, Sim. família, problema no casamento, problema com os filhos. Será que pode ser uma questão de falta, inversão de valores, inversões de papéis, algo que ainda não descobriu perante a palavra, como eu tenho que ser, a questão de dar outra face? Será que não tá? Será que o marido não está amando a esposa como Cristo amou a igreja, né? Porque um contexto geral, eu aprendi algo uma vez até num curso que você deu para nós dentro da igreja, que tudo aquilo que eu quero dentro da minha família, eu faço primeiro. Então, por exemplo, eu sempre quis escutar que a minha esposa me amasse. E logo eu aprendi com a palavra de Deus que primeiro eu planto e logo depois eu vou colher. Então a minha vida hoje, ela já não chama mais Débora, ela chama amor. Fica o embalo aí, tá, meu amor? glória a Deus por isso, né? Mas eu sempre tenho esse hábito, e isso não como costume, mas verdadeiramente algo que sai dentro do meu coração, porque com certeza, para a glória de Deus, eu a amo muito, porque Deus colocou ela na minha vida. Então eu digo muito: amor, eu te amo, você é o amor da minha vida. E hoje isso é notório na minha vida e na dela. As pessoas às vezes veem a gente no telefone: nossa, você vai na minha agenda, é amor, não está em Débora, né? Então ficou costume, a questão da plantação, né? Sim. E tudo isso daí vai tornando também a gente ter uma família alicerçada, alinhada na presença. Os filhos começam a ver essa questão do tratamento, né? Eu costumo dizer, a Débora sempre fala para as meninas, né? Para as nossas filhas, fala assim: olha, o dia que vocês crescerem, procurem um marido que seja igual ao seu pai é comigo. E a mesma coisa eu digo para o Cauã, eu falo: o dia que você crescer, procura uma esposa como a sua mãe é comigo, né? Ou seja, é o papel, é o que a gente vive dentro de casa, né? Não é fácil, porque todo mundo tem as suas indiferenças, né? Sim. Mas eu acho que um grande papel aí é a gente entender essas indiferenças, né? Eu ver, a gente vai aprendendo com o tempo e claro, né, com a palavra de Deus, que primeiro, antes de eu fazer a minha vontade, eu procuro fazer a dela, e vice-versa, ela procura fazer a minha. Tem dia que eu quero comer o doce, ela fala: nossa, tô com vontade de comer algo salgado. Aí eu falo: eu também tô, vamos lá comer alguma coisa salgada? E depois nós comemos um docinho e tá tudo bem, glória a Deus por isso, né? Então, assim, na tua perspecção da palavra, o que você acha hoje? O que uma família mais precisa ter para que ela não venha se rachar, para que ela não venha quebrar, que ela venha ser uma família completamente feliz nos caminhos do Senhor? Primeiro de tudo que a família precisa ter para ser uma família inquebrável. Deus. Glória a Deus. Deus. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalho que edifica. Deus. Não adianta conselhos de psicologia, não adianta. O que a pessoa precisa primeiro é de Deus. Aí vem a própria palavra diz, né, que a corda de 3 dobras não se quebra com facilidade. A gente compreende que está falando, né, do homem, da mulher e de Deus. Glória a Deus. Então, para se ter um casamento inquebrável, primeiro de tudo a pessoa precisa de Deus. Mas eu me lembro de um versículo que transformou meu casamento. No começo do meu casamento, a gente era muito jovem e tal, e não era fácil. A gente tinha muita dificuldade financeira, a gente tinha as nossas dificuldades por conta da imaturidade também. Quando nós nos casamos, a nossa filha já tinha 2 anos. Então nós tivemos uma filha antes de nos casarmos. Então, assim, eram muitas as dificuldades. A minha esposa, a moça, nesse caso da gravidez, da gestação e tal, ela passa por dificuldades, ela ouve coisas, ela passa por situações que o rapaz não passa. Então, assim, para ela também veio sendo muito mais difícil que para mim. Nós saímos de 2 lares, graças ao bom Deus, onde nós tínhamos tudo que nós precisávamos, e fomos morar em 2 cômodos, com muita dificuldade e tal, e aquilo foi mexendo com a gente.
Em determinado momento, o nosso casamento parecia insuportável. Então eu já começava a pensar, isso aí a gente estava no começo do casamento. Eu já começava a pensar em ir embora. Mas eu estava lendo a minha Bíblia quando eu cheguei na carta que Paulo escreveu aos Filipenses. Capítulo de número 2, versículo de número 3. Vou achar aqui bem rapidinho. Embora eu saiba de cor, porque Deus falou comigo naquele momento, né? E tal. Mas olha que fantástico que diz aqui, Filipenses 2 e 3. Nada façais por vanglória. Glória a Deus. Eu vou ler aqui como está nessa tradução. Nada fazendo por egoísmo ou por vaidade, mas por humildade, considerando, ou melhor, isso, cada um o outro acima de si mesmo. Não olhando para cada um para o que é propriamente seu, mas para o que é do outro. Para o que é do outro. Eu li esse versículo. Tremendo, né? hein? Ele dizia assim, né? Na minha tradução dizia assim, não por contenda e nem por vanglória, mas por humildade, cada um considera o outro superior a si. Não olhando propriamente para o que é seu, mas olhando para o que é do outro. Assim dizia a tradução que eu tinha, né? Almeida Revista Corrigida. E eu li aquele versículo, e quando eu li aquele versículo, eu estava no meu trabalho, eu cheguei em casa e eu comentei com ela. Hoje eu li um texto que eu gostaria de ler com você, eu gostaria que nós orássemos. E nós lemos esses dois versículos, né, versículo 3 e 4, terminamos de ler e oramos. Foi como se nós tivéssemos tirado com a mão, aquela, sabe? Contenda, confusão, discussão, sabe? Foi como se nós tivéssemos... o Espírito trabalhando na família, Sim, né? Nós lemos o texto bíblico e oramos pedindo para que Deus nos ajudasse. E aí, a partir daí, todas as vezes que ela não estava legal e tal, eu ia lá e contemporizava. Existiram mais vezes que eu não estava legal e tal. Do que vice-versa. Mas essa é a questão que é legal, porque quando ambos os dois entendem essa questão, né? Sim. E aí a gente está falando de como ter um casamento feliz, e aí baseado na própria palavra de Deus, quando os dois têm esse bom entendimento do que fazer, de qual papel fazer, a gente começa a ter um casamento perfeito. Sim. Né? Porque às vezes o mundo fala que não existe o casamento perfeito, né? Eu costumo dizer que tem o casamento perfeito. O casamento perfeito é aquele que a gente vive entendendo o lado do outro, é aquele que a gente vive baseado na palavra de Deus, né? Sim. Porque um casamento perfeito ele não tem brigas, porque quando existe um problema ou vice-versa, a gente entende o lado, espera, deixa para o outro dia para conversar. Isso acontece em todas as casas, Sim. né? As pessoas pensam que falar de um casamento perfeito é falar de um casamento sem problemas. Não existe vida sem problemas nessa terra. Na verdade, falar de um casamento perfeito, nós estamos falando de um casamento onde as pessoas estão dispostas a dissolver os problemas. A dissolver, a dar outra face, andar a segunda milha, a entender, né? Então é legal. Amar, apesar das diferenças. Amar acima de tudo. Aceitar as diferenças. E aí entra aquele negócio do ágape, né? Daquele amor incondicional. Né? Na verdade, é um desafio. É um desafio, mas eu tenho certeza que isso acontece com todo mundo. E se nós não fôssemos capazes, Deus teria deixado outra receita, né? Sim, somos pessoas diferentes. Estamos falando de um homem e de uma mulher. Estamos falando de pessoas que nasceram e cresceram em lares diferentes, com culturas diferentes. Costumes diferenciados. Que quando se unem possuem necessidades diferentes uns dos outros, mas que eles compreendem essas necessidades. E assim, como diz o texto, atentam primeiro para a necessidade do outro. Né? Quando isso é uma via de mão única, onde só um faz, gera um desequilíbrio. Mas quando os dois fazem, isso gera equilíbrio, isso gera temperança, isso fortalece a união. Exato. É verdade que em muitos casais isso começa a partir de um primeiro. Aquele negócio da semeadura. Da semeadura. E às vezes a pessoa está assistindo o podcast e fala, mas em casa está complicado, porque ela não é assim, eu também não sou assim, e quando ela foi, fica nessa, e os anos vão passando, e na verdade ninguém é. Só que aí a Bíblia vai falar da questão da lei da semeadura, né? Sim. Onde aquilo que a gente planta, a gente vai colher no mundo espiritual, né? Então alguém tem que começar, né? A questão é, você quer ter
uma família alicerçada na palavra, uma família muito mais feliz, muito mais alegre. O segredo é fácil, o segredo é as escrituras, né? O segredo é falar, não, eu vou fazer a diferença, né? Eu preciso fazer a diferença, eu vou plantar e vai começar a colher, e aí quando vê tá tudo, tá plantação e colheita em ambos os lados, né? E começa a vir uma perfeição que é da parte de Deus para dentro dos lares, né? Você falou da escritura. É aceitar o conselho bíblico, sim, mesmo quando ele contraria a cultura. Porque as pessoas querem adequar a Bíblia à cultura, e isso dentro da família também. Não vai colar, né? E a Bíblia não é hóspede da cultura. Exato. A Bíblia é o juiz da cultura. É o juiz. Então, assim, dentro desse contexto, o que acontece conosco? Nós vivemos no século XXI e nós tendenciosamente vamos tentar nos adequar com muito mais facilidade à cultura, porque a cultura ela é palpável, a cultura ela é vista a olho nu, enquanto que a fé não é de todos, infelizmente, a Bíblia diz, a fé não é de todos. A gente percebe que uma das coisas que acabam com muitos casais, cara, e a pessoa não quer aceitar o conselho bíblico, mas é a síndrome de Adão. O que acontece com a síndrome de Adão? Adão era responsável pela família, o Adão era responsável pelo andamento da casa, foi a ele que Deus entregou as instruções. Exato. Mas quando algo deu errado, a primeira coisa que Adão fez foi, Senhor, foi a mulher. Já Adão, o que aconteceu? Passar o problema para frente. Foi a mulher que o Senhor me deu. E às vezes a pessoa tem até um discurso humilde. Não, nós dois erramos. Mas é mentira. Por dentro ela acredita que é tudo o outro, a culpa é do outro, o outro é responsável, o outro é insuportável, o outro tal. Transferência de responsabilidade, né? De erros, né? Porque é mais fácil, né? Jogar para frente. É mais fácil. Né? Foi o que Adão fez. Adão falou, a mulher que o Senhor me deu, ela me deu do fruto e eu comi. Ou seja, ela é responsável. O Senhor, porque o Senhor que me deu ela. E na verdade o erro ele gera... Né, ele gerou um esconderijo, né, na vida de Adão. Ele quis se esconder de Deus, né? Sim. Já entra com uma questão de caráter. São tantas as coisas. E o que Deus quer não é que muitas das vezes a gente vai errar, seja no casamento, seja na vida, seja no trabalho. Tudo que Deus quer é que a gente reconhece o erro, né? Sim. Porque enquanto a gente não reconhece o erro, a gente não consegue melhorar nesse aspecto, né? A Bíblia diz que aquele que reconhece e deixa alcança a misericórdia. Alcança a misericórdia, né? Adão quis esconder de Deus, né? Não, em vez de falar, não, Senhor, olha, realmente eu pisei na bola aí, eu não... Né? Enquanto Davi não, Davi quando errou ele falou, Deus, olha, eu conhecendo a tua palavra, eu pequei contra ti, né? Retira o que quiser de mim, mas não retira a tua presença, né? Porque ele já sabia que sem a presença de Deus não dava para ir para frente. Não ia rolar. A riqueza dele não ia trazer as necessidades que ele precisava, que a única necessidade que a gente precisa é de Jesus, é de Deus. Sim. Né? Então ele entendeu essa palavra. E na verdade a gente precisa entender isso aí dentro do nosso casamento, né? Que pode ter dinheiro, pode ter o que for, um bom trabalho, pode ter, seja lá o que for. Mas se Deus não tiver no casamento, se Jesus não tiver, se a gente não tiver um casamento hoje, se não edificar a casa. É por isso que a gente vê muitas pessoas, artistas, muitas pessoas que têm uma condição financeira, porque hoje o ser humano ele acha que, alguns, né, não todos, né, não estou generalizando, né? Mas que tudo isso está relacionado ao dinheiro, né? Se tivesse dinheiro, o meu problema tinha acabado. Se tivesse uma condição financeira, tinha acabado. Ele só teria outros problemas. Ele só teria outros problemas, exatamente, né? Na verdade, tudo que ele precisa é de entender que a vida dele, a casa dele funciona sem qualquer tipo de situação. Só não funciona sem Deus, né? Tudo que nós precisamos, né, é de Deus, né? Na nossa vida, na nossa casa, no nosso casamento, na nossa família, né? Na verdade, Deus ele é a fonte de toda a provisão e a fonte de toda a felicidade. É verdade. Ele é a fonte de toda a provisão e de toda a felicidade. Enquanto provisão, Deus é tão bom que ele provê na vida daquele que crê, tanto quanto provê na vida daquele que não crê. Jesus disse, né, que o sol nasce sobre a cabeça de todos. Sobre do bom, do mal, do justo, do ímpio. Nasce, a chuva cai sobre a horta de todos. E tal. Isso é a providência divina sobre toda a criação. E mesmo aquele que não crê ou que não reconhece, ele desfruta da providência divina. Mas da plena felicidade... Plena, né? Existia um filósofo russo chamado... A Rússia tá na moda, não pode nem falar o nome da Rússia. Não pode falar muito, que é perigoso. Um barulhinho aqui dentro, né? Bum! Chamado Dostoiévski. E ele dizia que todo homem nasce com um buraco do tamanho de Deus. Eita. Exatamente.
Então a pessoa tenta buscar nos hobbies, tenta buscar no álcool, tenta buscar no sexo, tenta buscar nas religiões, suprir essa necessidade, tapar esse buraco. Só que os hobbies, o álcool, o sexo, as religiões, as filosofias, o conhecimento intelectual, Sim. nada é capaz de tapar esse buraco. E é por isso que o homem, sabe, busca e busca e busca e busca, quando na verdade a solução está dentro dele. Está dentro dele. Está dentro dele. É buscar a Deus. Buscar a Deus. Buscar a Deus. E chamar o Espírito de Deus para que venha habitar aqui dentro. Ele vem habitar, né? E aí esse buraco, ele... E aí não importa se você tem muito dinheiro, não importa se você tem pouco dinheiro. A verdade é que Deus provê a cada um também segundo a capacidade que esse tem. Sim. Deus provê sobre a vida de cada um. O salmista disse assim, ó: fui moço e hoje sou velho, mas nunca vi desamparado justo, nem a sua descendência mendigar o pão. Nós falávamos basicamente sobre isso. O Guilherme e eu aqui um pouquinho antes, sobre essa questão do desapego, da certeza que Deus ele vai suprir a nossa necessidade. Com certeza. Que Ele vai atender a nossa necessidade. Porque Deus é um Pai amoroso. Sim. E nós que somos maus, sabemos dar boas dádivas aos nossos filhos. Quanto mais Deus, né? Exato. Meu Deus, é tremenda essa palavra, né? Exato. Por que nós estamos dizendo isso? Porque eu sei que quando se trata de família, a pessoa também se preocupa com a questão da provisão da casa. Sim, o que eu vou entregar para os meus filhos? Ela entrega tudo que Deus te der. Entrega. Porque Deus vai dar o suficiente. E é natural também, porque a palavra também diz, né? Comerás do homem do esforço do teu trabalho, né? Sim. O homem tem que trabalhar, né? Isso é um mandamento de Deus, né? Só que também da mesma forma que a família é bem estruturada, quando ela tem Deus dentro dela, ela tem um desfrutamento diferenciado, Sim. porque Deus está na casa, Deus está na família. Também é no trabalho do homem, né? Se o homem edificar o seu trabalho, colocar Deus acima de todas as coisas, né? Ou seja, a própria palavra já vai dizer, buscar primeiro o reino dos céus, busca primeiro o reino de Deus. As demais Deus vai acrescentando, né? A prosperidade de Deus, as pessoas pensam que é ter muito, e não é. A prosperidade de Deus é ter o suficiente. É o suficiente, é o que a gente precisa. É ter o que precisa. É lógico que a uns Deus entregou capacidade de administrar um pouco mais. Mas aí, junto com esse pouco mais, vem as responsabilidades maiores também. Sim, sem dúvida. Lógico. E a outros um pouco menos. A Bíblia diz que o rico e o pobre se encontraram diante de Deus. E diz que a ambos fez o Senhor. Exato. Na verdade, cada um tem aquilo que pode suportar, que pode administrar. E nisso não há injustiça. Sim. O importante é a gente saber que tanto o rico quanto o pobre, se encontrando diante de Deus, a ambos fez ao Senhor, e na presença de Deus, ambos encontram a fonte de toda a provisão. Sabe por que Moisés, ele passou 40 dias no deserto sem comer, sem beber, sem ir ao banheiro, e não morreu? Porque ele estava diante de Deus. Se tivesse a fonte sem de Deus, toda a provisão. A fonte morto. de toda a provisão. Exatamente. Deus é a fonte de toda a provisão. A gente às vezes olha para a conta bancária, às vezes olha para o bolso, para a carteira e fala, e agora, Senhor? Exatamente. E agora, Senhor? Deus proverá. É. E às vezes a família ela passa até por algum problema, e até a relação de Adão né? Ah, não, foi a mulher que o Senhor me deu. Sim. E às vezes nem é a questão do financeiro da família o problema. Às vezes o casal está passando algum problema já há muito tempo, já Sim. tem ali alguma ferida, e na verdade é mais fácil também pôr a culpa, de repente, na vida financeira da casa, para querer justificar um conserto que ambas as partes, de repente, tem que ter, né? Sim, a gente precisa é a questão da humildade, né? Humildade, sabe? Esse negócio da incompatibilidade de gêneros, na verdade, são dois arrogantes. Exato. São dois arrogantes. Ninguém era capaz de caminhar a segunda dar, milha, né? Ninguém era capaz de dar outra face. Então são dois arrogantes, aquele negócio dos dois bicudos não se beijam, né? Bicudos, exato. Só que o duro é que daí fica colhendo a vida inteira, né? O que não é para colher, de repente Deus ele quer dar uma estrutura familiar, Deus quer abençoar, mas daí ficam, né? Fora do propósito, né? Fora da direção, né? Sim. E tem uma série de coisas, né, que gera desequilíbrio, né? Às vezes o cara ele é super legal, ele é gentil com a esposa, ele é um cara amoroso e tal, só que ele é um cara que não gosta de trabalhar. Isso gera desequilíbrio. Isso gera desequilíbrio, porque do suor do seu rosto comerás. Ele é o provedor da casa. Ele não gosta de trabalhar, isso gera... Na verdade foi para isso que Deus chamou também, né? Exato. Comerás do homem do esforço, do trabalho, né? Então... E a turma trata o trabalho como se fosse um castigo, e na verdade não é um castigo. O trabalho é benção, né? Ele é benção, cara. Você chega no final do dia com aquela sensação do dever cumprido que só o trabalho te dá.
Ele só não se torna uma benção quando a pessoa ainda não entendeu que isso é uma benção verdadeiramente. Exato. Aí ele acaba virando um fardo. Como também isso aí dentro da obra de Deus, é dentro da casa. Ah, é difícil educar o filho, virou um fardo. Tudo que vira um fardo fica complicado, né? Fica complicado, né? Na verdade, quando a gente entende que isso é um canal de bênção, né? Que o nosso trabalho é uma porta que Deus abriu, que a nossa família é Deus que proporcionou, né? Deus prepara a esposa, Deus prepara o marido, né? A gente acha que encontra a esposa, né? Ah, saí lá da baladinha, encontrei, começamos a namorar, casamos, ou fui na igreja, conheci ela na igreja, e aí a gente... Na verdade, Deus já tinha planejado, Deus já tinha preparado, já estava marcado o encontro, tá escrito, né? Salmo 139, versículo 16, que Deus já escreveu no seu grande livro. Exato. Cada um dos meus dias ainda antes que eu existisse. Já estava então, na verdade, projetado. Já estava projetada a bênção. Às vezes a gente que dá uma variada para lá e para cá, mas o detalhe é entender o propósito, né? A gente dá uma balançada, mas daqui a pouco passa a baleia e traz a gente de volta. Ninguém quer ser Jonas, né? Então é melhor ficar na palavra de Deus, é melhor ficar com o que Deus tem, né? Então, assim, voltando para a questão da família, eu acredito hoje que dá para ter uma família extremamente abençoada, uma família debaixo da direção de Deus. Fala, mas Jefferson, mas isso é possível? Ter uma família que não tem discussão, que não tem briga, que não gera problemas? Eu acredito que sim, porque, como você disse o teu testemunho, eu também tenho os meus, né? E eu também, no começo do meu casamento, todo casamento passa por um processo, né? E a gente vai, como a luz da aurora, brilhando, né? Aperfeiçoando, a gente vai aperfeiçoando. Então, o bom plantio que eu e minha esposa tivemos perante as escrituras, perante a palavra, né? A gente vai conhecendo a palavra e a gente vai fazendo menção, né? Não deixando ela entrar na nossa vida e saindo de qualquer jeito, né? A gente vai aprendendo a palavra e vai fazendo menção. Então nós resolvemos ter uma família feliz também há muitos anos atrás. Nós resolvemos, assim como você e a Carmélia resolveu um dia pegar aquilo que Deus te entregou e fazer um voto com Deus, falando, nós vamos viver essa palavra. A gente também vive isso, né? Ela tem problema, eu também tenho. Quando eu tenho, ela é realmente o que a palavra chama. Quando eu estou nos meus dias difíceis, dias de trabalho, ela é realmente a minha ajudadora. Ela vem e me ajuda, ela me auxilia, né? Então a gente começa, e eu também no mesmo papel, né? Então a gente começa a desfrutar, né, de uma família perfeita. Posso dizer perfeita porque quando a gente está debaixo dessa visão, o problema ele já não é mais um problema, né? Ele é uma fonte de você arrumar o problema. Então aquilo já não é um problema, então continua sendo uma questão de perfeição. Né? Passa não tem um tristeza. Projeto onde os dois vão trabalhar juntos. Quando tá comendo picanha tá uma delícia, mas se tiver que comer um ovo, nós tá dando risada e tá comendo ovo e é tudo lindo e maravilhoso. Até porque o ovo com certeza. Se tiver picanha, eu coloco um ovinho e já viro bife a cavalo. Eita glória. Sabe, você estava falando aí da família, você conhece a Letícia vai fazer 18 anos agora, né, minha filha. E lógico que ela já viu a Carmélia e eu discordarmos. Sim, natural, né? Mas nunca nos viu bater boca. Exato. Nunca nos viu discutir. Porque discordar é normal, somos pessoas diferentes. Sim. Somos pessoas diferentes. Discordar é normal. Mas bater boca, discutir é uma questão de respeito. Exato. É uma questão de respeito. Eu respeito aquela moça que eu tirei da casa do pai dela, porque ela é filha de alguém. Agora aí, fica a dica aí, rapaziada. Ela é filha de alguém. Minha esposa é filha de um outro homem, né? E eu, sabe, fui até a casa dele, falei com ele, pedi namoro, mais tarde nós nos casamos e tal, e eu nunca deixei de respeitar aquele homem. O tempo tá passando, nós estamos envelhecendo, eu nunca deixei de... E eu cuido da filha dele, que deixou a casa dele, nós formamos uma família, mas eu cuido da filha dele, porque foi o que eu disse pra ele que eu faria. Então, assim, isso é importante. Eu não posso gritar com a filha dele. Sim. Não, eu tirei ela da casa do pai dela, onde ela era bem tratada, onde ela era bem cuidada. Eu não posso gritar com a filha dele. Eu não posso privar a filha dele do básico. Porque eu prometi àquele homem que eu faria. Teve um juramento no dia, né? Teve ali um juramento, né? Sim, um papo de homem. Teve um papo de homem. Eu tô tirando ela da casa dele, eu preciso ser homem para honrar com isso. Exato. Eu preciso ser homem para honrar com o compromisso de cuidar da filha dele agora. E outra, né? Ela é mãe dos meus filhos. Exato. Se eu não respeito a mãe dos meus filhos, eu vou respeitar quem? Né? Se ela não é digna do meu respeito,
quem será? Quem será? Exato. Né? E assim, todos esses que parecem ser retrógrados, a Letícia costuma falar, pai, mas homem desse jeito, não, do jeito que você faz, não existe mais. Claro que existe. Existe. Claro que existe. Claro que existe. É um homem que ama a palavra de Deus, que respeita a palavra de Deus, ele vai tratar bem a sua esposa. Em casa, às vezes eu e a Débora, a gente ora no meio das nossas orações, né, a gente coloca essa questão também em pauta, embora nossos filhos ainda são pequenos, tem chão, né? A Débora tem um sonho que os filhos casam um pouco mais cedo. Eu falo, não, as meninas vão casar com 39, 40, né? A gente quer sempre que fica do lado, né? Tanto que elas estão já com 11, 12 anos aí quase, e quem vê, que não conhece, fala, não, mas você chama as nenê, né? Parece que é uma nenezinha, né? E, na verdade, elas vão crescer, sempre vai ser, né? As nossas nenê, o nosso nenezão, né? Que já está quase maior que eu, mas a gente ora para que Deus venha preparar verdadeiramente. Sim. Uma esposa para o Cauã, o esposo perfeito para a Isabel, para a Beatriz. E a gente coloca esse sonho que a gente tem, esse projeto, já em oração e pauta, que eles venham conhecer pessoas que verdadeiramente estão dispostos a viver conforme a luz da palavra, pessoas que querem respeitar, que tenham a visão de ter uma família, trabalhadores, venham desfrutar do que a terra tem, do que Deus deixou, mas tudo debaixo da vontade de Deus, e venham ter filhos maravilhosos e assim seguir a vida. Sabe, né? É importante ensinar os nossos filhos, mesmo jovenzinhos, a orarem a esse respeito. Sim. A minha mãe, ela ensinou tanto a mim quanto aos meus irmãos a orarmos e tal. Então nós tínhamos uma fé. Embora eu tivesse na época no pagode e tal, na madrugada e tal, eu nunca deixei de orar para que Deus preparasse uma esposa segundo a vontade dele e tal. E Deus preparou a minha esposa. E eu não tenho dúvida de que Deus preparou a minha esposa. E não me prepararia uma esposa melhor, que se adequasse, que eu me adequasse mais a ela e ela se adequasse a mim. Não aconteceria. Então, assim, essa é a oração que eu fazia quando eu era jovenzinho, saindo da adolescência e tal. E os nossos filhos precisam orar por isso também, porque eles vão constituir família. Eu espero que não aos 39, 40, igual você está dizendo, porque aí dificulta. A pessoa vai ter filho velhinho correndo atrás assim. Dá. Gente que voa um pouquinho mais novo, será, né? Mas é legal. E essa questão também de tudo que a gente planta, a gente colhe, né? A gente acaba colhendo também, né? Um futuro, né? Sim. Um futuro brilhante por aquilo que plantou nos nossos filhos, né? Sim. Os filhos vão crescer, né? Vai se cumprir o que a palavra diz, né? Largará pai e mãe, uniciar a sua esposa, os dois serão uma só carne, né? Mas isso Ou seja, uma bênção, é mandamento, né? Tudo está na palavra, é benção, né? E a gente vai colher depois, lá na frente, a gente vai estar com uma idade avançada, é óbvio, vamos ser avós, e a família vai gerando, vai continuando, e a gente vai ver depois os frutos, né? Vai olhar lá na frente e vai falar assim, valeu a pena plantar, valeu a pena fazer o que a palavra realmente dizia para mim fazer, né? Vale a pena plantar para ter uma família feliz, uma família debaixo da vontade de Deus, né? Não, como vale a pena. E é bem isso que você diz, que você pergunta, né? O que fazer para ter uma família inquebrável? Deus. Essa é a resposta mais concretizada hoje, né? E aceitar o conselho divino. Pegar o que a Bíblia diz e aplicar dentro de casa. Porque as pessoas, não que seja errado, mas as pessoas abrem a sua Bíblia no Salmo 91, colocam na sala de casa... Como um quadro, né? Como se esse amuleto fosse proteger a sua casa. A Bíblia não é um livro místico. Não vai proteger, né? Não. Tem que fazer menção. Ela não é um amuleto. A Bíblia é um livro prático. É para se viver, né? É para ser vivido isso. É para ser experimentado. Exato. É um livro prático. É o manual, né? É o manual do proprietário. Deus fez o homem e entregou esse manual. Entregou o manual. Exatamente. Para que aquele que obedece os seus conselhos, segue os seus conselhos, certamente ele tem uma vida de muito mais prazeres do que desprazeres. Glória a Deus. Desprazeres estão presentes. E esse sonho, na verdade, já também está no coração de Deus, né? A instituição família, Deus ele quer que a família seja feliz. Essa é a vontade de Deus, uma família alinhada na presença, uma família feliz, uma família de princípios, né? Uma família debaixo da visão de Deus, né? E é legal porque quando a gente tem esse princípio de lutar pela nossa família, a colheita logo vem em seguida, então essa família começa a ter os outros parâmetros
ao redor dela também abençoado, como de repente o trabalho, a vida financeira, a vida da saúde, a vida conjugal, porque são frutos. São frutos de uma plantação boa dentro de casa, dentro da família, começa a gerar tudo ao redor começa a ser abençoado, né? O equilíbrio, né? Então, tipo assim, hoje se a pessoa fala, eu queria ter uma vida, eu queria na minha família ter uma vida saudável, eu queria ter uma vida financeira um pouco melhor, tudo está gerado também dentro desse plantio, né? Sim. As coisas vão acontecendo naturalmente quando a gente tem essa visão, né, de que a família hoje é um bem, é uma dádiva de Deus que Deus tem deixado para nós. Então a gente, cuidando bem dela, as demais coisas começam a acrescentar, né? Sim. Ao nosso redor. E é natural, né? Filhos de pais que se amam, por exemplo, vão se tornar jovens, adolescentes, adultos mais felizes, mais seguros. Sim. Porque na verdade, esse amor dos pais gera segurança aos filhos. Eles sabem que a casa deles não vai se dissolver a qualquer vento. Porque eles percebem que os pais se amam. Então esses pais que se amam e transmitem esse amor aos filhos, criam filhos de sucesso. E eu não estou dizendo filhos de sucesso porque eles se tornam doutores. Não, alguns vão se tornar doutores, foram chamados para isso e tal. Outros não, mas se tornam pessoas de bem, pessoas seguras, de caráter, e assim por diante, trabalhadoras, pessoas que enfrentam os desafios e os vencem, porque na verdade são seguros, pessoas que sabem cair e se levantar após as quedas. Exato. Um lar saudável gera esse tipo de esse tipo de bênção, esse tipo de ser humano, né? Tudo isso é fantástico. A verdade é uma só. A família é uma obra de Deus. A família é um presente de Deus. A família precisa de Deus. Precisa. E o homem precisa da família. Precisa da família. E a família precisa ter esse entendimento, né? Sim. Eu quero desfrutar, eu quero que a minha família seja uma bênção, Jefferson. O que nós podemos fazer? Pega tudo que você ouviu aqui nesse podcast e muito mais coisa que a palavra tem a dizer. Muito mais. E desfrute. Começa, de repente, a gente pode começar por uma atitude, por um ato. Olha, eu não sou assim, mas eu vou mudar, porque a palavra diz isso. Eu vou amar como Cristo amou a igreja. Eu vou ser a diferença, né? É importante eu vou ser a diferença. Leis universais. Existem algumas leis que são universais. Por exemplo, o amor. O amor é uma lei universal. Você não importa se a pessoa é cristã, se ela é budista, se é ateu, religião, que acredita, tal. Essa pessoa, todos eles vão falar em amor. Sim. O amor é uma lei universal. A Bíblia diz que Deus é amor. Então o amor é a maior de todas as leis universais. Outra lei universal é a verdade. Não importa a religião, o segmento, sempre vão dizer que a verdade é o melhor caminho. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Eita. É fantástico, né? Ninguém vem ao Pai senão por ele. Exatamente. E uma outra lei universal é a lei da semeadura. Alguns vão chamar de lei de causa e efeito. Mas a verdade é que aquilo que o homem faz, volta para ele. A Bíblia diz, lá em Colossenses 3,25, que aquele que cometeu o agravo, receberá o agravo que cometeu. Em Gálatas 6,7, diz que de Deus ninguém zomba. Aquilo que o homem planta, ele colhe. Então, na verdade, viver uma família feliz, viver um casamento feliz, ter felicidade na relação com os filhos ou com os pais, parte de nós. Da semente que nós vamos plantar. Da semente. Não tem como, ser rude, ser... Não tem mágica, né? Tem atitudes, né? Ser mal educado, ser grosseiro e receber de volta pétalas de rosas. Pétalas de rosas. Não vai acontecer. Não vai acontecer. Ou seja, quer ter uma família feliz? Plante. Faça as pessoas felizes. Faça as pessoas felizes, né? Exatamente. Glória a Deus por isso. Nós estamos chegando aí no final aí do nosso bate-papo aí. E fica a dica aí, né? Se você quer ter realmente uma família feliz,
se você quer ser estruturado no trabalho, em tudo, o segredo também é a lei da semeadura, né? Aquilo que o homem pouco planta, ele pouco colhe, aquilo que ele vai plantar, ele vai colher, né? Exato. Então que nós venhamos plantar na nossa casa, plantar na nossa família, né? Plantar no nosso trabalho, que nós venhamos pegar a base, as escrituras, pegar tudo aquilo que Deus tem deixado para nós e fazer menção, né, dessa vida aí. E eu não tenho sombra de dúvida que nós vamos todos desfrutar de uma família abençoada. Há princípios a ser cumpridos, né? Há diretrizes, há opiniões diferentes. A questão está a gente entender as opiniões, né? E tudo é possível. Colocando Deus em primeiro lugar, colocando Jesus Cristo acima de todas as coisas, nós vamos desfrutar dessa família feliz aí, né? E é um dos motivos aí que a gente, de repente, sabe, às vezes eu olho alguns conhecidos e eu vejo tantas pessoas que passam tantos problemas dentro da família, e na verdade a gente olha um pouco para a lei da semeadura. Você acabou de citar, até, né, quando Deus preparar, eu quero fazer um TendaCast aí baseado também um pouco nessa lei da semeadura, porque é muito interessante, né? A gente vive isso, só que de repente a gente só consegue ter esse olhar enquanto a gente está colhendo. Mas na verdade o olhar mágico que a gente tem que ter espiritual é no tempo do processo. A gente tem que ter essa visão quando está tudo não do jeito que a gente quer, quando a gente está passando pelo processo do plantio. A gente tem que ter essa ciência, porque daí entra a fé, né? Como é que eu vou colher? Tá no meu hoje. Está naquilo que nós vamos plantar hoje, né? Então, é possível viver uma vida perto da perfeição, debaixo da vontade de Deus, mas nós vamos ter que ter uma boa plantação, né? Plantar o amor dentro de casa, indiferente de qualquer coisa, o amor dentro do nosso trabalho, o amor dentro da obra de Deus, o amor dentro da igreja, né? E a gente começa a ter uma vida bem diferenciada, né? Então, é possível. Alguém disse que quem quer rir tem que fazer rir, né? Faz-me rir. Glória a Deus. Se tem uma coisa que a gente pode dizer para as pessoas hoje, para a família hoje, é bem isso mesmo. Deus, Ele tem dado em nossas mãos a semente da fé, do amor, da humildade. São sementes que Deus ele tem entregado em nossas mãos. Glória. E que a gente precisa plantar tudo isso no terreno da nossa casa. A gente planta tudo isso. O grande ponto, gente, é que às vezes a gente planta no terreno da nossa casa e a semente está lá, só que embaixo da terra a gente vê o que está acontecendo. A gente não sabe o que está acontecendo. E às vezes a pessoa desiste. Ela para de plantar, ela para de regar, porque ela não está vendo o resultado. O que eu tenho a dizer é insista na família, insista em plantar boas sementes, porque você não está vendo, mas debaixo da terra ela está germinando. Está germinando. Daqui a pouquinho você vai ver o caulezinho aparecendo, esse caulezinho vai se tornar cada vez maior, ele vai dar folhas, flores, frutos e vai saciar a sua fome. E vira como uma agricultura mesmo, né? Porque quando você começa a colher, mas logo que você está colhendo, você também está plantando ao mesmo tempo, né? Sim. É como uma lavoura, né? Onde a pessoa está colhendo e daqui a pouco vai acabar aquele fruto, mas antes dela colher, ela já estava plantando novamente para no tempo certo poder estar se alimentando daquilo, né? Suprindo as necessidades. Essa planta, né? exige cuidados, exige poda, precisa continuar sendo irrigada com amor, com não é só jogar a semente, né? Não exige cuidados, mas o fruto é saborosíssimo. Glória a Deus. Vamos todos ter uma família feliz aí, porque essa é a vontade de Deus. Amém. Eu queria finalizar esse podcast já te agradecendo, Fer. Que Deus abençoe poderosamente a tua vida aí. Amém. Você sempre tem sido um canal de bênção para minha casa, para minha família. A você sabe. recíproca é verdadeira. Opa, com certeza. Glória a Deus por isso. A gente vai aprendendo, tem aprendido muito aí, né? A gente cultuando um tempão junto aí. E tem sido uma bênção. Eu tenho aprendido muita coisa e posso dizer que hoje eu tenho uma família muito estruturada e eu glorifico a Deus por isso, né? Não porque nós somos bons, mas porque Cristo é conosco, né? Amém. Teve uma época que eu queria saber lançar a semente certa, plantar certo, e aí eu descobri que a Bíblia falava que eu tinha um ajudador, era o Espírito Santo, né? Ele sempre esteve comigo e eu comecei, Espírito Santo me ajuda a plantar. Eu quero ter uma família de sucesso, eu quero, no começo tudo era muito novo, né, para mim, eu quero ter uma família bem sucedida na tua presença, eu quero ter um trabalho bom, eu quero poder desfrutar de tudo que o Senhor tem para minha vida, me ajuda, porque eu sei que eu não vou conseguir sem a tua ajuda, e a gente começa a ter realmente a ajuda de Deus, a gente se esquece muitas das vezes que alguma situação na nossa vida vai um pouco difícil, e na verdade, eu ministrava isso ontem na tenda, né, que o Espírito Santo ele é o nosso ajudador, né? Jesus ele subiu ao alto céu e falou: ei, tô deixando aí com vocês, olha aí o Espírito Santo.
Precisou de ajuda, ele está aí, está dentro de você, está do seu lado. Esse é o teu amigo, pede para ele. Pede, às vezes a gente falta a humildade da parte do ser humano de entender e falar assim, olha Deus, eu reconheço que eu não sou um bom marido tanto como eu queria ser. Me ajuda então, porque eu quero ser esse bom marido, eu quero ser esse bom pai, me ajuda. Eu oro a Deus sempre para isso, que eu venha ser cada dia um marido melhor, cada dia um pai melhor, cada dia um homem melhor, cada dia um homem de Deus melhor, um servo melhor, e a gente tem que ter esse reconhecimento que a gente precisa e depende do Espírito Santo para todas as coisas. Eita, glória. Antes de finalizar, obrigado aí o Guilherme. Eu falei pro Guilherme na primeira gravação que na próxima nós vamos colocar uma câmera de lá para cá, para de vez em quando pegar ele, nós pega ele de surpresa aí, ele já fala, mas já tá programado aí também uma tenda cast aí para ele, porque o Thiago tem a gente fala Guilherme, Thiago é a mesma pessoa, né? Como eu conheci ele há muito tempo, então a gente chama de Guile, né? Era o cabelinho tipo do Street Fighter, e vai pegando, pega a cena aí. Glória a Deus, mas ele tem um testemunho bem legal de como Deus trouxe ele, de como tudo isso foi acontecendo, né? A gente começa a ver Deus usando pessoas, então isso é bem legal. E em breve aí nós vamos fazer também aí. Eita, não posso perder. Uma tenda cast aí, com certeza aí nós vamos te convidar para estar junto aí, vai ter outras oportunidades também, né? Glorifica a Deus aí pela tua vida, pela Carmélia também, que eu sei que, né, a gente se conhece há um tempo, né, e eu vejo também essa questão do que a gente está ministrando na sua família, né? É um espelho para muitas famílias, né? A gente enxerga o quanto ela é presente na tua vida ministerial também, né? Naquilo que Deus tem colocado, né? Se Deus não tivesse colocado ela... Tava difícil. O papel, é ajudadora, né? Como eu tenho a minha esposa também, é minha ajudadora, né? Sempre tá me incentivando, sempre tá me apoiando, né? Isso aí é bom, às né? vezes ela também descobriu que para ela ter uma família feliz também, uma família próspera nas mãos de Deus, ela tem que me ajudar, me incentivando, dando... Às vezes a gente acorda naqueles dias e aí tá lá a nossa ajudadora, aquela que o próprio Deus falou, não, eu tô criando a ajudadora, vai lá, marido, você vai conseguir, Deus é contigo, tudo vai dar certo. Isso é muito importante, né? Um breve testemunho só para terminar. Glória a Deus, deixa Deus te usar. Certa vez, você se lembra, eu tinha o salão de cabeleireiro na frente de casa, na garagem de casa. Lembro. E eu tava lá com o salão lotado e tal, e deu o horário de almoço, eu entrei, almocei, saí e voltei a trabalhar. Na parte da manhã não estava tão lotado. Mas eu entrei, almocei, saí e voltei a trabalhar. Quando encerrei o expediente, a Carmélia veio e falou para mim, viu, Fernanda, acabou o gás. E eu falei, agora? E ela falou assim, não, de manhã. Eu falei, mas como assim? Eu entrei, almocei normal, me falar que não tinha gás. Ela falou assim, não, eu fiz tudo no micro-ondas. Olha. Aí eu falei, mas por que você não me falou na hora? Ela falou assim, porque na hora você não tinha dinheiro. Eu só ia te preocupar. Ou seja, ela esperou, ela estava vendo a plantação e o fruto, ela já estava vendo o fruto depois, né? E outra coisa, ela se preocupou em não trazer problema. Não trazer o problema, né? Amenizar, né? Ela amenizou, ela teve esse cuidado. E essa semana eu vi uma pessoa falando sobre isso lá no meu trabalho. É a esposa do Guto. Ela disse que quando ela vai falar com ela pergunta, eu estou indo levar problema ou solução? Exato. Visão, né? Visão. Estou indo levar problema ou solução? Se for levar problema, eu não sei se é o ideal. Não sei se é o ideal nem ir, né? Exato. E é fantástico. E, assim, eu louvo a Deus pela vida da minha esposa, assim como, né, vejo você louvando a Deus pela vida da sua esposa também, porque são mulheres que se preocupam em trazer solução. São auxiliadoras, ajudadoras, que estão sim debaixo do mesmo envio, debaixo da mesma missão que Deus nos entregou. E eu louvo a Deus por isso. Quero muito te agradecer, viu, Jé, pelo convite. Glória a Deus. Agradecer o Guilherme aqui. O Guilherme fez a recepção, né? Assim que eu cheguei, o Guilherme nota 1000 com o Guilherme tá cheio de Deus. Aleluia. Tá voando, tá com os 3. Tá com os 3 no couro. Antes de finalizar, Fer, deixa qualquer coisa, depois a gente faz dois podcasts aí. A questão, você falou algo aí que chamou minha atenção. A questão da mulher, a Bíblia fala, a questão da submissão, né? É algo um pouco que de repente os homens confundem essa questão da submissão, né? Como eu mando, eu faço, só pra gente finalizar esse bate-papo aí que tá relacionado à família, né? Família.
O que você pode explicar perante as Escrituras, Sim. essa questão do... Porque a Bíblia ela diz realmente que Sim. a mulher ela é submissa, ela deve ser submissa ao marido, né? A gente entende essa questão da submissão, né? Mas de repente alguém que está nos assistindo hoje pode achar, não, a Bíblia diz lá que a mulher ela tem que ser submissa, então quem manda é eu, o que eu faço está feito, o que eu falo está falado e ela tem que obedecer. E essa a gente sabe que é uma submissão de um entendimento maligno, de repente, falso, né? Essa questão da subserviência, né? Isso não é submissão, né? Não, subserviência é outra coisa. Na verdade, quando a Bíblia diz, vós mulheres sede submissas aos vossos maridos, né, estejam em submissão ao vosso marido, a Bíblia deixa bem claro que Deus criou primeiro o homem, depois a mulher. Que Deus entregou a missão ao homem. A palavra submissão, a etimologia da palavra submissão, ela vem da junção de duas palavras. Da palavra sob, que significa debaixo, e da palavra missão, que significa envio. Ou seja, Deus entrega o envio ao homem e a mulher está debaixo desse mesmo envio. Ou seja, ela vai ser auxiliadora no mesmo propósito, no mesmo projeto. Olha que Deus visão, entregou, né? ao homem. Então, quando diz, ó, as mulheres sejam submissas aos vossos maridos, é o seguinte, esteja debaixo do mesmo propósito. Da mesma visão, né? Envio. Ou seja, se o marido tem um sonho de alcançar algum objetivo, se ele não tiver esse entendimento dessa palavra e a mulher não tiver na mesma visão, vai ser difícil ele alcançar. Exato. Não vai. Não vai nem a alcançar. A casa dividida não subsiste. Exato. Jesus disse, né, que a casa dividida não subsistirá. Ou seja, a submissão da mulher, se Deus não tivesse deixado essa submissão da mulher, coitado dos maridos, né? Coitado do homem conseguir atingir algum objetivo, né? Se a mulher não fosse debaixo dessa mesma visão, não tivesse essa submissão de estar junto no mesmo propósito, ou seja, um trabalho próspero do marido é quando a mulher está na mesma visão. O ministério próspero no qual Deus coloca dentro da casa, dentro do marido, é porque a mulher tem essa mesma visão, né? A Bíblia diz, que interessante. A Bíblia diz que Deus criou o homem, fez lá o homem do pó da terra, soprou sobre as suas narinas, e o que o homem foi fazer? Lavrar a terra e dar nome para animal. Só que lá no capítulo 1 do Gênesis, quando diz que o homem criou macho e fêmea, Guilherme, diz que o homem criou macho e fêmea, a missão aí não é lavrar a terra e dar nome para animal. Já mudou. Aí é dominar a terra, sujeitar a terra. Entendeu? Homem e mulher outro patamar, juntos, é outro nível, né? Debaixo do mesmo propósito é outro nível. É outro resultado. Na verdade, o homem sozinho servia a terra, lavrava a terra. O homem com a sua esposa domina sobre a terra. Tá aí, quem tem ouvidos ouça. pega a visão, né? E o legal, assim, só para finalizar, essa visão não é do pastor Fernando, essa visão é escritura, tá na Bíblia, é a Bíblia, né? Pega essa visão. Fer, Deus abençoe. Amém. Muito obrigado, fiquei muito feliz aí, obrigado por estar conosco aí. Que Deus abençoe você na tua casa aí também. Pessoal, manda esse vídeo, curta esse vídeo. www.orai.digital. Entre lá, www.orai.digital. Entra lá e você vai ver o que Deus tem feito através desse trabalho. Você vai ver vários ícones ali. Eu queria mostrar, fazer alguma coisa, me elevar no meu trabalho, eu sou prestador de serviço. Entre lá que você vai ver a surpresa. Eu estou passando uma situação, estou precisando de um trabalho. Entra lá, você vai ver o que tem lá para você. Você vai ver os projetos, tudo que Deus está fazendo através do projeto do Tenda Orai. Só Deus pode fazer isso. Só Deus tem essa capacidade de instruir, de levantar pessoas. E na verdade foi uma promessa que Ele tem feito, pastor. Que quando a gente estava começando, quando esse sonho ainda nem tinha chegado nas nossas mãos, ainda estava no coração de Deus. Quando chegou, Deus ele mandou uma promessa, que Ele levantaria pessoas, que Ele capacitaria pessoas e que isso ia ser um canal de bênção. Ou seja, eu olho às vezes para a minha vida, o Guilherme disse, ele estava dizendo esses dias, eu estava conversando com ele, e falou, cara, já parou para pensar que Deus ele pegou o improvável? Ele pegou os improváveis para fazer a obra dele. E é tão maravilhoso, porque quando a gente entende que sem ele nada é possível, a gente começa a viver coisas sobrenaturais. Que essa humildade sempre vem estar no nosso coração e que Deus continue sempre fazendo a vontade dele. Então entra lá depois, lá tem, se você não puder ir nos cultos que tem toda segunda-feira, onde a gente se reúne, pessoas de várias denominações, num único e exclusivo propósito, que é de adorar a Deus. Esses cultos também são transmitidos ao vivo, né? Agora a gente está fazendo a live dele também. Tem a questão agora também do TendaCast, né? São um bate-papo relacionado a algum assunto que vai ser edificante para as nossas vidas, né? Para a vida de muitas pessoas. E você possa nos ajudar também, ajudar essa obra, né?
para que a palavra possa, de repente, alcançar alguém que esteja precisando de uma palavra, como essa foi ministrada, né? Sim. Uma palavra que muda. Eu já tive muitas áreas da minha vida, pastor, transformada por uma palavra, sabe? Quando você está passando uma situação e daqui a pouco você olha lá no WhatsApp, algum vídeo chega, algum amigo te mandou, né? E aí você olha e fala, uau, Deus está no negócio. Era o que eu precisava, eu ouvi, e a gente começa a mudar o plantio daí, né? Sim. Começa daí a desfrutar de algo. Que ele instrui. Exato, isso é bom demais, né? Há um tempo determinado aí para todas as coisas. Antes de finalizar, eu queria que o pastor Fernando fizesse uma oração, amém? Pelas famílias, pela nossa família, pelas famílias, né, dos nossos amigos, nossos parentes, pela família de cada pessoa aí que está vendo esse vídeo, que eu tenho certeza que Deus está no controle de todas as coisas e muitas famílias vão ser estruturadas aí através de algum momento aí desse bate-papo que a gente teve aí, debaixo da visão de Deus. Eu glorifico a Deus. Creio muito. Glória a Deus. Muito. Vamos orar. Oremos. Oh, Deus bendito Aleluia. e santo, glórias ao teu santo nome, Senhor. Oh, aleluia. O Senhor é Deus de perto, mas também é Deus de longe. É o Senhor quem nos ouve aqui nesse estúdio. É o Senhor, ó Deus Todo-Poderoso, que ouve o meu irmão, a minha irmã, onde quer que estejam. Alguns, Senhor eterno, assistindo no seu trabalho, ou colocaram ali o áudio no seu veículo, estão em casa, eu não sei, Pai. A verdade é, Deus amado, que hoje, entre tantas coisas, nós falamos, Senhor eterno, sim, sobre a família. E nós queremos clamar e pedir a Tua bênção sobre cada família, Deus. Sobre as nossas famílias e sobre as famílias dos nossos irmãos. Sabendo, ó Deus, que se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalho que edifica. A Tua palavra diz, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo farás. Eu quero entregar a minha casa, a casa dos meus irmãos, eu quero entregar a casa das minhas irmãs, os nossos lares, as nossas famílias nas Tuas mãos, pedindo, guarda-nos, Pai. Guarda os casais, guarda os pais, os filhos, guarda-nos a todos, ó Deus, e que o Seu nome seja exaltado através das nossas vidas. A família tem sido muito atacada, Deus, muito afrontada, mas o Senhor é o Deus da família. Por isso, ó Pai, nós te pedimos, venha ao nosso encontro e faz em nós a Tua vontade. Tudo isso, Senhor, nós te pedimos no nome de Jesus. Amém. 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 Deus abençoe. Amém. Fica na paz. Deus abençoe você. Obrigado, Guilherme. Deus abençoe. Tamo junto em nome de Jesus Cristo. Deus abençoe, meus queridos. Até a semana que vem em nome de Jesus Cristo. Glória a Deus. Amém.